Olá pessoal! Então, bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal no YouTube e bem-vindos ao meu primeiro wrap-up aqui no canal. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Comigo está tudo bem hoje. Obrigada por perguntarem. Eu estou com receio que este vídeo vai ficar um bocadinho repetitivo porque se vocês viram o vídeo que eu pus a dizer se recomendava os livros que li em 2025 até agora, com sinal talvez, eu já falei sobre alguns livros que li em maio. Se calhar não devia ter falado, não é? Mas pronto, agora já está. Por isso, alguns dos livros deste wrap-up eu já falei aqui no canal, estão a ver? Não todos, porque depois do vídeo eu ainda li mais alguns, mas pronto, já falei sobre alguns. Por isso, para evitar que fique tão repetitivo, lá está, eu vou falar sobre os livros. Em vez de falar por ordem cronológica, eu vou falar sobre eles desde o que eu dei a pior avaliação até o que eu dei a melhor avaliação e, dependendo dos livros, lá está, desses que eu já falei nesse outro vídeo, se eu vir que tenho mais alguma coisa a acrescentar, até falar sobre a sinopse, assim, porque eu não falei nesses, vou falar um bocadinho mais em detalhe, enquanto que outros, se eu vir que não tenho grande mais coisa a acrescentar, vou falar sobre eles só assim, rapidamente, ok? Tenho aqui o meu assistente para me ajudar, não é? Como sempre. Começando pelos números ou estatísticas, eu li 10 livros este mês, 8 deles novels e 2 novelas, se não me engano. Da DNF a 1/2 livros, eu marquei aqui só um, porque o outro eu quase nem cheguei a contar, eu li tipo 9 ou 10%, mas pronto, tecnicamente a DNF a 2 livros. Li 2151 páginas, ou seja, no Kindle mesmo, e eu vi 33 horas e 47 minutos, que eu sinto que não é assim tanto, mas para mim foi o que eu já mais ouvi num mês até agora, porque agora comecei a ouvir mais audiobooks e estou a adorar completamente. Depois, a minha avaliação média foi de 3.38. Em termos de géneros, eu tenho aqui tipo marcados 17, porque cada livro tem mais do que um género, não é? Mas eu depois ponho aqui a dizer melhor. Li 11 autores diferentes, ou seja, cada livro que eu li foi de um autor diferente. Li de 3 séries diferentes e acabei uma delas. Uhul! Mais uma para o meu objetivo. Eu tenho como objetivo acabar 6 séries este ano. Deixem-me ver como é que isto está. Acabei 4 de 6 até agora. Não é péssimo, só tenho de acabar mais 2. Pronto. Tecnicamente esta era uma duologia, são só 2 livros, mas pronto. Não importa, ninguém precisa saber. E 2 deles tinham representatividade LGBT. Tecnicamente, se calhar até tinha mais um ou outro, mas tipo, não era algo relevante no livro, foi só tipo mencionado, aconteceu isto, ou alguma coisa assim, estão a ver? Por isso eu não contei esses. Começando pelos DNFs, eu não dei avaliação a esses, não é? Porque às vezes eu dou, tipo, se eu ler grande parte do livro, tipo, 80% do livro e depois der DNF, ou então, se eu desgostar tanto dele, for tão mau que eu preciso de mudar a média no Goodreads, às vezes eu dou, mas lá está, normalmente não, principalmente nestes casos em que eu não li, tipo, nem 50% do livro, estão a ver? Pronto, mas vou começar por esse, lá está, não dei avaliação, mas tecnicamente foram os que eu menos gostei, porque eu nem acabei os livros, não é? Aquele que eu disse que nem cheguei por aqui no Notion chama-se Titan, da Gillian Graves. Este é um monster romance e lá está, eu só li 9%, que neste livro corresponde a 24 páginas, por isso eu li mesmo, tipo, foi uma manhã que comecei a ler, não me estava a apetecer, não me estava a agarrar, então parei, por isso nem cheguei a contar, não sei se é de continuar ou não, mas pronto. Basicamente eu parei porque estava a ser demasiado lusty, demasiado focado em atração física, e depois, porque começaram com Daddy King, e eu não adoro, mas o problema foi meu, porque diz literalmente na capa, como é que diz? A Gargoyle Daddy Dom Romance, por isso está literalmente na capa, o problema foi meu. Já agora é como a Gargoyle, lá está, como podem ver pela capa. O segundo que eu dei DNF foi o Triple Duty Bodyguards, da Lily Gold. Este é um white shoes entre 3 bodyguards, lá está, e uma celebridade. E este aqui eu dei DNF a 40%, por isso eu já tinha lido 228 páginas. Não estava a ser a pior coisa do mundo, mas também não estava a ser incrível de todo. Mas lá está, eu dei DNF porque eu sentia que até aos 40%, onde eu fiquei, já tinha lido tudo no livro que eu ia gostar, estão a ver, e que precisava tirar daquele livro, não precisava de mais nada daquele livro, lá está. Mas eu tenho queixas também, que é, os bodyguards. Isto é outra coisa. Isto é um bodyguard romance, mas eles eram militares antes, estavam no exército, por isso eles também falam bué sobre isso e eu não adoro isso, por isso também adicionou ao facto de eu querer dar DNF. Se vocês gostarem disso, experimentem este livro. Mas outra coisa é que eles são contratados como bodyguards dela, não é? E eles são bué unprofessional, tipo. Obviamente ia chegar a algum ponto que eles iam deixar de ser profissionais, não é? Mas desde o início, um deles é bué rude e falam com ela tipo como se a conhecessem, chamam princesa logo. Eu fiquei tipo, ela é a vossa patroa, what the fuck? E outra coisa é que, pelo menos até onde eu fiquei, não estava a haver romance, que não é que seja terrível, dependendo do que vocês quiserem no livro, não é? Mas lá está, estava a ver só boa atração física, eu estava tipo, onde é que está o romance? Eu quero romance, se calhar ainda ia haver, mas pronto, até onde eu fiquei não tinha. Mas pontos positivos deste livro, que já foi o que aconteceu com o outro da Lily Gold que eu li, que foi o Faking with Benefits, é que ele lê super rápido. É verdade, a escrita não é nada do outro mundo, mas lê-se rápido, porque eu li estes 40% num dia só, tipo, eu comecei e dei DNF ao livro no mesmo dia e li 40%, lá está, e sinto que não dediquei
horas a ler o livro, estão a ver? Passando agora aos livros que eu acabei. A pior avaliação que eu dei este mês foi 2.65 e dei a 2 livros. Um deles foi o The Beast, da Katie Robert, e este eu até estava a ler no final do vídeo desse sinal, talvez, e até onde eu estava a recomendar, porque até aos 50% eu estava a recomendar, mas depois daí deixei de recomendar. Isto é um livro curto e é basicamente só smut, não é só, infelizmente até, porque isso é uma das minhas críticas, é que isto devia ter-se focado só no smut, nas personagens, no desenvolvimento da relação delas, em vez de ter focado no plot que foi inventar para aqui, que foi só goofy ass plot. Mas pronto, toda a série, pelo que eu percebi, porque este é o quarto na série, e eu não li mais nenhum, nem sei se vou ler, mas pronto, é toda com personagens da Disney, se não me engano, tipo princesas Disney, etc. Eu não sei se isto conta como retelling, porque não é a recontar a história, mas com personagens da Disney, lá está. Este aqui era com a Bella, o monstro e o Gaston, mas são todos humanos. O monstro não é mesmo um monstro. E basicamente é um White Shoes Second Chance, ou seja, a Bella tinha tido uma relação tanto com o monstro como com o Gaston. Ele aqui não se chama Gaston, chama-se Gaeton? Não sei como é que se diz, honestly, mas é G-A-E-Ton. Estão a ver? Gaton? Não sei, eu li Gaton o tempo todo, mas pronto. Com o Gaston, vou dizer assim, tinha tido uma relação com cada um deles e depois acabaram e ficaram todos em maus termos também, mas agora, por razões, ela precisa de remediar a relação que tem com eles, por isso vai falar com eles e eles sugerem-lhe um pacto e ela tem de aceitar, que é porque lá está, precisa mesmo de remediar a relação e pronto, depois as coisas desenvolvem-se a partir daí, mas lá está, até aos 50% eu estava a gostar, não estava a ser exatamente aquilo que eu estava à espera, porque eu também não tinha lido a sinopse, not gonna lie, mas pronto. Mas eu estava a gostar, mas depois disso, eu comecei a ficar aborrecida, não sei se foi também, tipo, já estava a ler o livro há demasiado tempo, porque eu demorei 4 dias a ler o livro, e sendo um livro pequenino, não é? Pronto. Não, acho que foi uma mistura de tudo. Estava a ler o livro há demasiado tempo, já não estava tanto no mood, o livro também estava a ficar aborrecido, por isso comecei cada vez a ficar menos no mood também, estão a ver? E lá está, começaram a focar-se um bocado mais no plot, não foi imenso também, mas tipo, o plot é só silly, e por causa de se focar nisso, acabou por desenvolver a relação deles demasiado rápido também, estão a ver? Por isso piorou tudo. Mas lá está, é um livro curto, se quiserem uma cena assim erótica com a Bella, o monstro e o Gaston. Isto também tem BDSM, aborda kinks e assim, e teve algumas cenas sexy, mas pronto, no geral acabei um bocadinho desiludida e dei 2.75. O outro 2.75 foi o Two Can Play da Ali Hazelwood. Eu ainda não acredito que dei uma avaliação tão baixa a um livro da Ali. Eu adoro a Ali completamente. Os livros dela não me são todos 5 estrelas, até acho que só 1 ou 2 é que foi 5 estrelas mesmo, mas no geral são pelo menos 4 estrelas, tipo, eu adoro a Ali, adoro os livros dela, adoro tudo, mas este aqui não deu, principalmente por causa da narradora. Eu já falei sobre isto no outro vídeo, por isso eu não me vou alongar muito, mas a narradora estragou-me o livro completamente. A cena e o que me faz ficar irritada, lá está, é que este livro só saiu em audiobook mesmo, não dá para ler em físico, não dá para ler em EPUB, não dá para ler nada, só esta narradora, e eu sinto que ela foi péssima. Para mim ela foi péssima, se calhar muita gente gostou, foi aprovada, claramente, não é? A Ali deve ter aprovado também, de certeza que ela não tem tipo, poder de decisão sobre isso, de certeza que não é ela que escolhe isso, né? Ela nem pode escolher o título dos livros dela, quanto mais a narradora, não é? Mas pronto, a senhora foi aprovada, por isso alguém gostou, mas para mim não funcionou. Eu sinto que a forma como ela dizia as coisas não era a forma como eu teria ouvido na minha cabeça ao ler, estão a ver? E que muitas vezes ela até soava tipo Mean Girl, estava tipo, porquê é que estás a dizer isso assim? Se não fosse a narradora, eu acho que tinha gostado mais do livro, tinha sido pelo menos tipo um 3, 3,5. No início, eu também achei que o MMC estava a ser um bocadinho demasiado rude, que eu sei que é sempre a mesma coisa, tipo, é sempre a mesma gimmick, que é, houve um mal-entendido e por isso é que ele está a ser mais grumpy, mais reservado e a afastar-se da FMC, e depois vai haver uma razão e vamos perceber porquê, vai fazer tudo sentido, mas neste aqui eu senti que ele estava a ser demasiado rude, qualquer que fosse a explicação. Depois há uma explicação, não é? Obviamente, mas pronto, mesmo assim, eu senti isso. E depois também houve outra cena em que, tipo, houve um comentário que eu fiquei tipo, mas pronto. Não foi, tipo, não me estragou o livro completamente. O que me estragou foi a narradora, lá está, daí o 2.65. Mas pronto, se quiserem ler ou ouvir tudo da Ali Hazelwood, este aqui é rápido, tem 4 horas e 24 minutos, por isso ouve-se, tipo, numa tarde ou como quiserem. Por isso, experimentem na mesma. Eu não disse sobre o que é que falava. Basicamente, são 2 programadores, eles trabalham os dois em empresas diferentes e essas empresas são rivais. Tipo, toda a gente de uma empresa tem problemas com alguém da outra empresa, para imediato, pronto. Mas vai haver uma adaptação de um livro para jogo e ambas as empresas querem adaptar, estão a ver? Querem trabalhar nessa adaptação. Mas a empresa que está a adaptar o jogo, estão a ver? Contrata as duas empresas, as duas equipas, porque diz que eles têm forças e fraquezas diferentes e que se complementam, por isso querem que as duas trabalhem em conjunto para desenvolver o jogo, mas como eles estão mal, a solução aqui é mandá-los para um retiro, as duas equipas, estão a ver? E vão uns dias
para uma cabana ou lá que é, tipo, no meio da montanha, na neve, qualquer coisa. Isto é no inverno também, mas eu li agora, não interessa. Para, tipo, team building, teamwork e começarem a conhecer-se e dar-se bem. E pronto, depois as coisas desenvolvem-se aí, nesse retiro. Passando às que eu dei 3 estrelas, o primeiro foi o All Systems Red, que é uma novela, na verdade, pronto, a primeira novela da série The Murderbot Diaries, que agora até foi adaptada para série televisiva mesmo, pela Apple TV, se não me engano. Isto é uma série de sci-fi e basicamente nós temos o personagem principal que é o barra A, porque ele não tem género, é um robô, chama-se o Murderbot, lá está. Para mim é um U, na minha cabeça é um U, porque eu ouvi o audiobook que é narrado por um homem, mas eu sei que muita gente que não ouve o audiobook e lê o livro só, que lê como a Murderbot, por isso é como vocês quiserem, ele não tem género, lá está, mas pronto, para dizer, eu vou dizer o Murderbot, mas pronto, ele é um robô que está programado para ajudar os humanos, matar, o que tiver de ser, pronto, eles têm uma programação. No entanto, o nosso Murderbot consegue, tipo, corromper a programação dele e por isso ele toma as decisões que quiser e pronto, tem consciência, por assim dizer, e o que ele quer fazer é só ver reality shows, ele só quer ver programas tipo de reality TV, estão a ver? Mas infelizmente não pode ser, porque ele está numa missão num planeta e tem de ajudar os humanos e depois começam a acontecer coisas e ele tem de fazer coisas sem ser ver reality TV. Eu gostei, eu estou entre as 3 ou 3.25 estrelas, por isso que calhar devia ter falado mais à frente, mas pronto, agora já falei aqui, porque tipo, não é um 3 no sentido de ser meh ou esquecível, é um 3 bastante sólido, só que lá está, é uma coisa pequenina, tem 3 horas e 17 minutos, porque é uma novela, lá está, e como é o primeiro da série, ainda foi a estabelecer o mundo, a estabelecer os personagens, etc. Por isso não foi assim ainda life-changing para mim. Por isso eu gostei, eu quero continuar a série. Também é engraçado, é um dos selling points do livro, é que o Murderbot é bem engraçado. E teve alguns momentos em que eu, tipo, ri-me, assim, tipo, estou a ver? Mas pronto, eu quero continuar a série, lá está. Mas, no geral, eu também já não estava à espera que fosse dar 5 estrelas, por exemplo, porque eu não adoro sci-fi ou qualquer género que não tenha romance, lá está, eu preciso sempre ter um bocadinho de romance, porque há um sci-fi que eu amo completamente que tem romance, lá está, chama-se The Darkness Outsiders, que é um sci-fi gay que eu li no ano passado e eu amei completamente. Este aqui, eu até na altura, não sei se dei 4 ou o que é que eu dei, mas depois fiquei a pensar tanto no livro que até aumentei, não sei se dei 4,75 ou 5 estrelas, não tenho a certeza. Recomendo imenso se quiserem um sci-fi tipo fácil de se perceber e com romance. Eu não conheço mais ninguém que tenha lido este livro, mas eu recomendei no outro dia uma amiga, a Mariana, que ela também tem aqui canal no YouTube, e ela vai fazer um vídeo a ler recomendações de outras pessoas, e eu recomendo este aqui porque ele é muito bom e eu preciso que mais gente leia. Mas lá está, sci-fi sem romance não é o meu género favorito, mas é bom para quando quero ler uma coisa assim diferente e rápida, porque eu acho que são todos assim pequeninos, eu posso estar enganada. Mas pronto, uma coisa assim diferente, pelo menos. Infelizmente, também dei 3 estrelas ao Our Violent Ends, da Chloe Gong, que é o segundo do This Violent Delight. Esta trilogia é um retelling de Romeu e Julieta, mas em Xangai, nos anos 20, com gangues, e há tipo uma praga ou uma peste, como quiserem dizer. Isto tudo soa bem interessante. Digam lá se isto não soa bem interessante. Mas por alguma razão não funcionou para mim e eu não sei porquê, lá está, porque normalmente eu sei dizer tipo quando alguma coisa me irrita, quando não gosto da escrita, quando tipo alguma coisa, no geral. Não sei, neste aqui eu não sei o que é que não funcionou, eu acho que foi só tipo não me agarrou o suficiente, eu achei que estava a ser um bocadinho aborrecido, eu até queria saber mais da relação dos personagens secundários do que dos personagens principais. Sinceramente, eu acho que esta duologia não precisava ser uma duologia, podia ser só um livro e tinha sido melhor. O primeiro livro eu também demorei bastante a ler e no fundo também acho que não funcionou 100% para mim, por alguma razão que eu também não sei qual é, mas acho que podia ter sido condensado. Acho que se calhar arrastou demasiado para fazer os 2 livros. Ai. E a outra que eu dei 3 estrelas, que também estou indecisa entre as 3 ou 3.25. Eu fico muitas vezes indecisa em relação às minhas avaliações e acho que, tipo, só com o tempo é que consigo ter a certeza. Mas pronto, 3.25 é quase a mesma coisa. Foi o I Who Have Never Known Man. Este aqui é ficção especulativa, distópico, sci-fi. Basicamente, nós temos 40 mulheres que estão presas, tipo, numa sala e elas não sabem porque é que estão lá, não sabem como é que foram lá ter, não sabem há quanto tempo estão lá, não sabem nada, mas 39 dessas mulheres tipo, já são adultas e lembram-se da vida antes de estarem naquela sala, menos uma que, pronto, é mais novinha, ela não se lembra de nada antes daquilo. Pronto, elas estão lá, elas tipo, não sabem as horas, têm uns guardas que lhes dão comida e assim, mas tipo, elas não se podem tocar umas às outras. Eu não vou dizer mais nada porque eu sinto que as pessoas costumam dizer
ou aconselhar ir para este livro sem saber nada, ou o mínimo possível. Na sinopse diz mais algumas coisas, se quiserem ler, mas eu fui para o livro só a saber isto. Eu ouvi o audiobook e eu gostei muito, acho que a narradora foi ótima, impecável. Eu até, tipo, fiquei tão agarrada, eu acho que eu vi mais metade do livro num dia, tipo, incrível também, não é muito grande, deixem-me ver, tem que 6 horas e 46 minutos, pronto, não é muito grande, mas agarrou-me imenso. E agora eu vou passar a minha opinião, e eu não acho que o que eu vá dizer seja spoiler, mas lá está, se quiserem ir para o livro sem saber mesmo nada, saltem para este minuto aqui, eu vou pôr aqui no ecrã alguns. 3, 2, 1. Das reviews que eu vi, eu sinto que muita gente não ama o livro por causa do quão ambíguo ele é, mas a minha crítica principal não é isso, eu gostei disso. A minha crítica é que, lá está, eu não sabia praticamente nada sobre o livro, eu fui sem saber, sem ler a sinopse, por isso se calhar a culpa foi minha, eu tinha expectativas erradas, mas o que me incomodou não foi essa parte, foi o facto de, apesar do título, há homens no livro, what the fuck? O facto de haver homens não é super relevante para o livro, é verdade, mas lá está, eu fui enganada completamente, o título diz uma coisa e afinal há outra, mas lá está, nem é o facto de haver homens, é, tipo, eu não adorei que a questão de amor, virgindade, sexo, ter filhos, etc., viesse tantas vezes quanto veio ao de cima. Se calhar até nem foi imenso, mas lá está, eu estava à espera de uma coisa diferente e foi abordado isso várias vezes. A parte do amor eu percebo, não é? Tipo, é normal que a nossa personagem principal quisesse saber sobre isso, mas ela diz algumas coisas relacionadas, lá está, tipo, com relações sexuais ou ter filhos, etc., que eu fiquei tipo, isto, porque é que está a ser trazido isto à conversa, estão a ver? Mas lá está, eu acho que o problema se calhar foi meu, se calhar eu é que estava à espera de um livro diferente e que fosse ser sobre uma sociedade que nunca tinha conhecido homens, alguma coisa assim, estão a ver? Pronto, por isso se calhar eu é que estava à espera de uma coisa diferente, eu senti-me completamente enganada, porque o título do livro enganou-me. Mas fora isso, eu gostei, lá está, eu recomendo na mesma, se o que eu disse até agora vos soou interessante. Eu chorei imenso em algumas partes, eu acho que a narradora foi ótima, lá está, se quiserem ouvir o audiobook eu também recomendo imenso, mas mesmo que não queiram ouvir o audiobook, tipo, que queiram ler o livro físico ou EPUB ou assim, também acho que é uma ótima recomendação. Depois li o I Hope This Doesn't Find You, da Anne Liang, eu acho que este está traduzido para português, agora não me lembro do título, eu espero que isto não te encontre, deixem-me confirmar, esperem aí. Tudo o que eu não te disse, nada a ver afinal, que tipo, eu não sou tradutora mesmo, por isso eu só estou a dizer isto, é só a minha opinião e não há nada a fazer, agora já foi traduzido, não é por aí. Mas eu acho que não é a melhor tradução, sinceramente, porque o título em inglês, e o plot eu já passo a explicar também, tem a ver com e-mails, por isso o I Hope This Doesn't Find You é um play no I Hope This Finds You Well, estão a ver? Devia ser alguma coisa tipo, eu espero que isto não te encontre, porque é como quando escrevemos nos e-mails, espero que isto te encontre bem, qualquer coisa assim, estão a ver? Pronto, nada a ver, completamente à parte. Basicamente, nós temos 2 estudantes, porque isto é no secundário, e eles são os melhores estudantes da escola, estão a ver? Eles são rivais, porque adoramos, um rivals to lovers, e eles são os 2 school captains, capitões da escola. Eu vou assumir que isso é tipo presidentes da Associação de Estudantes em português. São os 2 os capitões, por isso lá está mais rivalidade, são os 2 em bué de esportes, etc. Mas a FMC, a Sadie, ela é bué people pleaser, então ela põe os problemas de todos à frente dos problemas dela, estão a ver? E quer sempre ajudar os outros e resolver tudo dos outros antes de resolver o dela. E por isso as pessoas acham que ela é tipo super simpática, super boazinha, etc. Mas nas costas, ela depois, quando fica irritada com as pessoas, escreve e-mails, tipo, a tratá-los mal e a dizer porque fizeste isso ou qualquer coisa assim, estão a ver? E deixa-os nos rascunhos. Porquê é que ela mete o próprio e-mail tipo a quem ela quer mandar nos rascunhos? Não tenho a certeza, mas pronto, ela deixa-os nos rascunhos. Até que um dia, por alguma razão, de alguma forma, os e-mails são enviados e toda a gente fica a saber o que é que ela disse, ou o que é que ela pensava, e maior parte dos e-mails são direcionados ao rival, obviamente, ao Julius Gong. E ela começou a escrever os e-mails quando tinha tipo 10 anos, estão a ver? Por isso, tipo, imensos e-mails, alguns até direcionados a professores, por isso, um problema enorme na escola, como vocês podem imaginar. E por isso depois o diretor da escola obriga a Sadie e o Julius a trabalharem juntos para tipo, melhorarem a relação deles e continuarem os 2 presidentes da escola, estão a ver? O livro tem assim um bocadinho vibes de Check and Mate da Ali Hazelwood, o que por um lado foi bom para o livro, porque eu adoro Check and Mate, por isso eu estava tipo, super entusiasmada para o ler, mas por outro lado eu não sei se pôs as expectativas demasiado elevadas também, porque lá está, eu amo o Check and Mate. Mas pronto, eu gostei, eu dei 3,5, lá está, eu adorei que o MMC, o Julius, era uma diva, honestly. Todos os personagens, tipo, masculinos neste livro, zero toxicidade, todos divas. Adorei, tem, tipo, cenas bué engraçadas. No entanto, a minha maior crítica
é que eu acho que o livro beneficiava se tivesse mais páginas. Ele tem 285 e eu acho que podia ter mais páginas, porque eu acho que não houve desenvolvimento o suficiente do romance. Nós temos bué build-up, bué pining, essas coisas todas boas que eu adoro. É verdade, eu adorei essas cenas todas, tipo cenas em que está quase alguma coisa a acontecer e depois não acontece, ou cenas tipo que nós percebemos que eles estão interessados um no outro, mas depois, pronto, não avançam por alguma razão. Mas depois deles admitirem que gostam do outro, isto não é spoiler, não é? É um livro de romance, vocês sabem que isto vai acontecer, ok? Tipo, não houve desenvolvimento de romance o suficiente. E eu acho que, lá está, podia ter tido tipo mais 20 páginas ou assim. Aliás, eu acho que ele nem tem mesmo 285 páginas. Eu acho que pus aqui o que tinha no Kindle, mas no final do livro tinha tipo um excerto de outro livro da escritora, por isso nem isso tem tipo 250 páginas para aí, super pequenino, estão a ver? Podia ter mais páginas e tinha sido melhor. Mas eu acho que se vocês forem people pleasers que se vão identificar com este livro mais que eu me identifiquei, por isso se calhar até vão gostar mais. E lá está, tem vibes de Checkmate, por isso se vocês também gostaram desse livro, leiam este. Depois, entrei finalmente no universo de Magnolia Parks, eu já andava a dizer tipo há 2 anos que ia ler estes livros, e também dei 3.5, lá está. Eu gostei, não fiquei obcecada, acho que as pessoas não costumam ficar logo obcecadas com este primeiro livro, mas gostei o suficiente para querer continuar a série. Eu sinto que toda a gente sabe sobre, pelo menos, o que é que este primeiro livro fala, mas, se vocês não saberem, basicamente, ele não tem um plot, necessariamente, pelo menos este primeiro livro, é sobre um grupo de amigos em Londres, eles são todos ricos, são todos socialites e cenas assim, estão a ver? E os nossos 2 personagens principais são a Magnolia e o BJ. Also, porque é que nunca ninguém me tinha dito que a Magnolia chama-se Magnolia Catherine? Eu já tinha começado a ler isto mais cedo, tipo, como assim vocês não me disseram que ela tem quase o meu nome? Os 2 personagens principais têm uma relação bué tóxica, bué codependente, bué problemas, pronto. E é muito focado nisso e por isso muita gente não gosta deles de todo e não gosta deste livro de todo. Ele irritou-me, obviamente, tipo, teve momentos que me irritou e cenas que me apetecia chegar à beira deles e dar os 2 para as chapadas, mas eu acho que faz sentido e era o objetivo irritar também, estou a ver, tipo, não é suposto nós gostarmos daquilo que está a acontecer, por isso eu quero continuar a série e lá está. Eu agora vou só dizer muito rapidamente o que é que eu acho sobre os personagens, ou os mais importantes pelo menos, por isso se vocês não quiserem saber sobre isto, saltem para alguns, eu vou pôr aqui no ecrã, não é spoiler também no fundo, mas pronto. Eu achei que o Jonah foi o personagem mais engraçado e super relatable, adorei-o. O Christian, ele não é nada como eu estava à espera que fosse, mas pronto, vamos ver como é que ele é nos outros livros. A Daisy, eu não sei porquê, eu acho que era por causa do nome dela, estão a ver? Daisy Hates. Eu achava que ela era tipo super fofinha, loira também por alguma razão, tipo bué sunshine, etc. Porque lá está, eu acho que Daisy Hates é super fofinho, mas afinal não é. Ela é tipo bué black cat, tem o cabelo escuro, tudo, nada a ver com o que eu estava a pensar. Mas pronto, eu é que tinha uma ideia por alguma razão que não era verdade, não é? O BJ, eu não gosto dele, pelo menos neste primeiro livro, não é? Vamos ver o que é que acontece nos outros. A Magnolia, eu gosto dela, eu não sei porque é que as pessoas não gostam dela, porque é que a acham irritante, pelo menos com base neste livro, não é? Não sei em relação aos outros. Eu percebo que a cena toda dela gostar tanto de roupa e das marcas, e mesmo algumas ações dela, que se calhar sejam um bocadinho irritantes, mas no geral, é tipo, eu não percebo o hate à Magnolia Parks, not gonna lie. Tipo, no livro falam, não é como se ela fosse uma puta, mas tipo, como se ela tivesse culpa dos homens ficarem todos apaixonados por ela. Tipo, como é que ela tem culpa? Ela não tem culpa de ser gira, não é? Tipo, supostamente ela é boa linda, ela não tem culpa disso. 2, mesmo que ela dê flirt com eles, mesmo que ela se meta com eles ou alguma coisa assim, não é culpa dela que eles depois se apaixonem, olha, what? Tipo, não é culpa dela que eles fiquem apaixonadinhos e obcecados por ela, porque depois ela não faz nada para alimentar isso, estão a ver? Tirando com uma pessoa específica, e aí eu concordo, acho que aí ela não esteve bem e não foi a melhor pessoa nesse caso, mas pronto, tirando com essa pessoa especificamente, eu acho que ela não fez nada errado e eu não percebo o hate à Magnolia Parks. Depois eu ouvi o Down the Drain, que é o memoir da Julia Fox e até é narrado por ela mesmo, e este eu pus aqui porque eu dei 3.75, só que lá está, é sempre difícil de avaliar memoirs, não é? Porque, pronto, eu já falei sobre isto no outro vídeo que eu publiquei, mas pronto, não quero avaliar a vida de uma pessoa, obviamente, não é? Mas ao mesmo tempo eu quero tipo, eu quero avaliar no sentido da minha experiência com o livro, se eu achei que foi cativante, se eu gostei da forma como foi contado, da escrita, tudo em si, não é? Pronto, tudo o que faz um livro, lá está, mas pronto, não deixa de ser a vida de uma pessoa, por isso é sempre naquela, mas pronto, mas eu tenho uma avaliação, isto vai dependendo, há livros que eu avalio e outros que não, este aqui eu sentia que conseguia dar conforme a minha experiência com o livro, lá está, eu gostei muito de 3.75, só não foi mais até porque não é o meu género de livro, e eu nem sei se tem no Goodreads, ok? Eu quando digo isto está na minha avaliação no Notion, tipo, não me lembro se pus no Goodreads, eu acho que não. Só foi mesmo tipo no Notion, que são as minhas coisas pessoais, estão a ver, onde eu aponto tudo que leio, todas as minhas opiniões, etc.
e lá está, para eu ter até tipo uma média mensal, esse tipo de coisas. Eu não costumo ler ou ouvir muitos memoirs, por isso eu não tenho grande ponto de comparação, mas eu gostei, lá está. Apesar de ser super pesado em algumas partes, eu acho que até é um memoir que voltava a ouvir, e mesmo essas partes pesadas, tipo, eu acho que são boas para uma pessoa ouvir e aprender com aquilo, não é? Basicamente ela lida com vícios, principalmente com drogas, e todas as amizades dela lidam com isso também e com outros problemas, não é? Pronto. Eu gostei também que fosse ela própria a narrar, eu acho que tornou o livro ainda mais interessante. Ela fala também sobre a relação que ela teve com o Kanye, se vocês quiserem saber sobre isso, mas é só, tipo, no final do livro também uma parte pequenina, porque também foi uma relação curta, mas pronto, yeah, eu gostei e eu recomendo. Depois eu vi outro audiobook, lá está, eu disse que estava a sentir os audiobooks agora, que foi o Nettle and Bone, da T. Kingfisher. Este aqui, eu dei 4 estrelas, já aumentei o patamar, e eu acho que gostei ainda mais deste livro por causa da narração. Eu acho que a narradora foi perfeita, impecável, tipo, não podiam ter escolhido alguém melhor, ou pronto, se calhar alguma narradora melhor, não sei, mas eu achei que foi mesmo perfeita para este livro. Se calhar se tivesse lido eu o livro mesmo, ou IPA, whatever, que não tinha gostado tanto quanto gostei, porque lá está, acho que a narração foi mesmo boa e adicionou ainda mais à minha experiência. Este aqui é uma fantasia e para mim ele deu-me assim cozy vibes. Já o outro livro da T. Kingfisher que eu li, que foi o Paladin's Grace, também me deu cozy vibes, mas eu não tenho a certeza se ambos ou se este pelo menos é considerado cozy fantasy, mas pronto, uma fantasia com alguns elementos de horror, é uma coisa muito leve, mas pronto, assim, algumas partes assim um bocadinho mais creepy, que eu adorei completamente, porque este é um conto de fadas, mas tipo daqueles contos de fadas originais, estão a ver, não os das princesas da Disney ou assim, mas com elementos de humor, uma found family incrível, e em que a princesa, em vez de querer casar com o príncipe, ou de ser para casar com o príncipe, ela quer matar o príncipe, e está na sinopse, ok? Não é spoiler, porque isto também está na sinopse, o príncipe é casado com a irmã dela e ela precisa de salvar a irmã, basicamente. Lá está, eu gostei muito, eu gostei da Found Family, achei que teve momentos super engraçados, adorei todos os elementos assim creepy, de horror, adoro isso, I eat it up every time. Tenho uma migalhinha de romance que eu acho que podia ter sido melhor desenvolvido, mas também não é tipo o objetivo do livro, estão a ver? Eu só não adorei em todos os momentos a nossa FMC, porque apesar dela ser uma princesa, ela foi mandada para um convento e cresceu num convento, por isso ela é religiosa. E há momentos em que ela está com problemas ou assim e começa a rezar, tipo, ou pronto, na cabeça dela a pensar, tipo, Deus, por favor, ajuda-me com alguma coisa. Eu fico tipo, girl, faz tu alguma coisa, por amor de Deus, mexe-te. Pronto, eu não sou religiosa, lá está, por isso eu não me relaciono com isso, mas não foi nada por aí adiante e foi só em alguns momentos. De resto, eu gostei dela, por isso, lá está, eu também recomendo imenso este, se vocês, ou pelo menos o que eu disse até agora, vos soou interessante. E depois, o último, que se não é o meu livro favorito do ano até agora, está no top, sem dúvida, mas que eu não dei 5 estrelas na altura, dei 4,5, enquanto que outros livros eu já dei 5 estrelas, make it make sense, mas eu acho que vou aumentar. Pronto, eu dei 4,5 na altura, mas eu não sei se vou aumentar para 5, que é o Blood Over Brighthaven, da M.L. Wang. Ele é tão bom, gente, por amor de Deus, leiam este livro, ele é incrível. Eu já passo à sinopse, à minha opinião, não é? Caso vocês ainda não tenham percebido a minha opinião, mas na descrição aqui do Goodreads diz que é bom para fãs de Leigh Bardugo, de V. Schwab e de Full Metal Alchemist. O que é que vocês precisam mais? O que é que vocês precisam mais? Vão ler este livro, o que é que estão à espera? Olha, eu estava a ler aqui a sinopse e, sinceramente, na sinopse, conta-nos logo coisas que eu acho que vocês não precisam saber quando forem para o livro, tipo, se quiserem ler a sinopse, pronto, também não estraga o livro continua a ser incrível, mas eu fui sem saber quase nada e eu adorei a experiência, eu adorei ir descobrindo com os personagens. Aliás, eu adivinhei logo onde é que a história ia, mas não deixa de ser incrível na mesma, ok? Basicamente vocês só precisam saber que a nossa FMC, a Sayona, ela é obcecada com magia, porque neste mundo há magia, mas é tipo, tem magia, mas depois o mundo também é assim, tipo, retro, mas futurístico ao mesmo tempo, é super interessante, pronto. E ela é obcecada com magia e ela quer ser a primeira High Mage mulher desta sociedade, porque pronto, há uma hierarquia na magia, não é? E nunca houve uma mulher no topo. E ela quer ser a primeira, mas com isso ela começa a descobrir coisas, ou desvendar coisas sobre a sociedade e coisas que se calhar a sociedade não está pronta para enfrentar, mas a magia neste mundo supostamente também é baseada na verdade, então ela quer sempre descobrir a verdade sobre as coisas, porque ela não consegue parar de procurar a verdade, lá está. Eu vou tentar falar sobre o livro de uma forma coerente, sem ser só eu a começar a gritar e a dizer para vocês irem ler este livro. Não prometo nada, não sei se vou conseguir, mas pronto. Mas a série ele é tão bom, o pacing é incrível, o pacing é perfeito, na verdade. Nós vamos percebendo coisas antes dos personagens, mas eu acho que está usado na perfeição isso também. A caracterização dos personagens é incrível. Tipo, a personagem principal, ela não é super boa pessoa, mas vocês percebem e vocês empatizam com ela.
tem imensos temas, aborda temas super importantes. Eu acho que o ponto principal deste livro são os temas que aborda racismo, xenofobia, misoginia, opressão, ou tipo, o espectro da opressão, como pode ser o opressor, mas também privilegiado, isto vindo de uma mulher branca, cis, não é? Reforma religiosa, reforma da sociedade no geral, tudo. Vou ler este livro, porque isto é um standalone, eu não sei se já disse, mas é só este livro, tipo, não é toda uma série, é só este livro, está toda a história aqui. E o sistema de magia também é super interessante e é diferente de todos os outros que eu li, porque, tipo, aquilo é como se fosse uma máquina de escrever, estão a ver, mas tem uma bola à frente que eles conseguem ver para dentro e ver a magia, basicamente. Imaginem um PC, mas pronto, uma coisa mais retro. E a magia, eles têm de escrevê-la como se estivessem tipo a programar, estou a ver? Por isso, se vocês gostarem de programação, alguma coisa assim do género, isto é perfeito para vocês. Eu sinto que me estou a esquecer de alguma coisa, eu devia ter preparado um guião para vir aqui convencer-vos a ler este livro. Também não quero dar demasiado hype, mas tipo, é mesmo bom, acreditem. Na altura eu dei 4,5, lá está, não dei 5, porque eu demorei um bocadinho a ler o livro, mas não foi só culpa do livro, porque foi na semana do apagão, eu não li muito nesse dia. Depois eu tive um casamento também nessa semana, por isso tipo, 2 dias basicamente em que eu não li quase nada. Pronto, por isso não foi só culpa do livro, mas isso afeta sempre a minha experiência. Mas também porque eu não sei porque eu achava que ia ter plot twists, eu não sei se eu tinha ouvido as pessoas dizer que tinha. Eu achava que ia ser tipo chocante, estão a ver, tipo plot twist, etc. E para mim não foi, eu sinto que adivinhei logo tudo, ou adivinhei tipo tudo o que ia acontecer e para onde a história ia, mas lá está, eu acho que os plot twist não era o objetivo do livro. E eu até me esqueci de dizer, este livro tem tanta coisa que eu até me esqueci. Também tem o romance, já agora, se vocês precisarem de romances, ele tem assim uma migalhinha de romance que mais uma vez não é o objetivo da história, mas que me deixou muito satisfeito e eu queria mais, só, mas tipo, está ótimo, eu não estou a dizer que é uma crítica ao livro, eu queria mais, só porque está tão bem feito, estão a ver. Eu até já mandei vir o livro físico em capa dura, eu nunca mando vir livros em capa dura, mas eu mandei vir, porque eu gostei tanto dele, eu preciso de tê-lo físico, estou à espera que a Hulk me mande. E pronto, foi este o meu wrap-up de maio, os 10 livros que acabei, mais os 2 que dei de NF. Digam-me se já leram algum destes, concordam com as minhas opiniões, se têm interesse em ler agora, por amor de Deus, quanto é que eu preciso dizer para vocês irem ler o Blood Over Brighthaven? E mais uma vez, se este vídeo tiver ficado um bocadinho repetitivo, se tiverem visto o outro lá está do sinal, talvez, eu peço desculpa, os outros wrap-ups não vão ser assim, não é? Porque eu não vou fazer mais sinal ou talvez tão cedo. Foi só este, não se vai repetir, ok? Mas pronto, espero que tenham gostado e beijinhos!